Na biografia de Louis Franciscon, Giacomo Lombardi é citado em momentos importantes da sua vida. Em janeiro de 1908, junto de Durham batizou nas águas cerca de 70 desses novos irmãos, alguns dos quais milagrosamente foram libertos de doenças crônicas e incuráveis, entre os quais um por nome Giacomo Lombardi. Mais tarde, esse grupo passou a chamar Assembleia Cristã, da qual em 1925 emergiu a Congregação Cristã de Chicago. Em março do ano seguinte, Franciscon e Lombardi, ambos casados e com 6 filhos, abandonaram seus empregos e integraram-se à causa da fé. Em 4 de setembro, junto com Lucia Mena embarcaram de Chicago para Buenos Aires, chegando na Argentina. Em janeiro de 1910, fundaram o núcleo do que seria a primeira denominação pentecostal da Argentina, a Assembleia Cristã na Argentina. Vamos conhecer um pouco mais sobre esse companheiro de Louis Franciscon. No ano de 1882 embarcou rumo aos Estados Unidos da América em busca de trabalho. Em 1884 converteu-se ao Evangelho, e tornou-se membro da primeira igreja presbiteriana italiana, em Chicago, a qual era responsável o pastor valdense Filippo Grilli. Em 1907 junta-se ao nascente pentecostalismo italiano e recebe o batismo por imersão na Assembleia Cristã por Louis Franciscon. Lombardi desembarcou em Roma entre outubro e novembro de 1908, onde foi ao encontro de um antigo amigo, Ignazio Roque, com quem trabalhou nas ferrovias S. Lorenzo e manteve contato durante o período que esteve nos Estados Unidos. Giacomo Lombardi tentou estabelecer contatos com as igrejas evangélicas existentes na região, especialmente Igreja Valdense, onde não foi bem recebido. O trabalho de Lombardi na Itália foi de alguns meses. Depois ele regressou aos Estados Unidos para se reunir com Louis Franciscon e Lucia Mena, partindo para a América do Sul em 1909. Na província de Buenos Aires iniciaram as Assembleias Cristãs. Em março de 1910 chegou ao Brasil junto com Franciscon, mas retornaria em breve novamente à Itália, onde o trabalho por ele iniciado prosperou, visitando Roma e La Spezia. Depois da Primeira Guerra Mundial concentra seu ministério na Igreja Pentecostal Italiana de Chicago, onde viveu até sua morte em 1934. Como Lombardi, alternativamente James Joseph Lombardi, foi um missionário do início do avivamento italiano. Ordenado ancião em Chicago, esteve em missões em várias localidades da América do Norte, Argentina, Brasil, Itália, Eritreia e Oriente Médio. Nasceu em 3 de outubro de 1862, no povoado de Presa, L'Aquila, Itália, com o nome Giacomo Giuseppe Lombardi. Começa a trabalhar jovem como trabalhador braçal no campo. Mais tarde se torna ferroviário especializado. Talvez foi nessa época que teve educação formal como geômetra, topógrafo, ou técnico de engenharia ferroviária. Casa-se com Annunziata Colella. Emigrando logo em seguida para os Estados Unidos, onde acha trabalho braçal. Posteriormente chega em Chicago. Evangelizado provavelmente por Alberto de Sico e M. Nardi, torna-se membro da First Italian Presbyterian Church. Em seguida começou a frequentar os cultos da congregação italiana de W. Grand Avenue e é curado milagrosamente. No dia 8 de dezembro de 1907, batizado no Espírito Santo. Foi batizado nas águas, por William H. Durham. Posteriormente ordenado ancião em Chicago. Com 6 filhos, deixa seu trabalho para realizar atividades missionárias. 15 de julho de 1908, realiza a primeira viagem missionária com Louis Franciscon a St. Louis e Los Angeles.
Logo em seguida deixa a Califórnia para ir em missão à Itália. No final do ano inicia a igreja em Roma. Inicia outra igreja na Itália em La Spezia, Liguria. Nesta cidade Umberto Gazzari já tinha evangelizado alguns parentes e encaminhando-os à Igreja dos Irmãos. Lombardi acha-os por revelação divina e eles recebem o batismo do Espírito Santo. Retornando logo em seguida a Chicago. Em setembro de 1909 realiza a viagem com Franciscon e Lucia Mena à Argentina. Chegando em Buenos Aires, vão a Três Arroio e San Caetano, província de Buenos Aires. Realizam batismo do Espírito Santo entre os crentes em Três Arroios. Posteriormente Franciscon e Lombardi foram presos e expulsos de Três Arroios, e vão para o Tigre e evangelizam a família Pietrini. Em 8 de março de 1910 deixam a Argentina. Franciscon e Lombardi chegam a São Paulo dia 10 de março de 1910. Em 18 de abril de 1910, Lombardi e Franciscon se separam no Brasil, enquanto faz uma breve estada em Buenos Aires e depois retorna aos Estados Unidos. Dia 11 de abril de 1912, parte com Franciscon e Terragnoli para a Europa no navio Carpatia, mas ocorre o naufrágio do Titanic e o navio no qual viajavam presta socorro. Posteriormente Lombardi vai sozinho à Eritreia, então colônia italiana no nordeste da África. Em maio de 1912 Lombardi tenta pregar a mensagem do Espírito Santo na missão valdense e em uma missão adventista escandinava em Asmará. Sem sucesso, onde Lombardi batiza um certo barão Amedeu Sarli em Asmará. Um adventista norueguês também aceita o batismo do Espírito Santo. Deixando Asmará em 7 de junho de 1912. No mesmo mês Lombardi chega a Gênova. Visita os crentes em Roma. Em 1913 Lombardi parte para Acre. Evangeliza em vários pontos da Palestina. No final deste ano visita e prega a uma dúzia de crentes já batizados pelo Espírito Santo que viviam em Jerusalém, provavelmente de uma missão iniciada em 1908 por Lucy Lederman, Charles Leonard e Anna Elizabeth Brown. Em 1914 Lombardi retorna à Itália. Chega em Milão onde atende a igreja até novembro. Quando retorna aos Estados Unidos, passa a ocupar o ministério de ancião na congregação que assume o nome de Assembleia Cristiana ao inaugurar o prédio na 1350-52 West Erie Street em Chicago. Em 1917 visita todas as congregações da Itália. Em 1919 Lombardi passa o ano todo na Itália evangelizado e atendendo às igrejas. Evangeliza e inicia igrejas principalmente na Calábria. Aluga e reforma a sala que seria a primeira casa de oração aberta ao público em Roma, na Via Príncipe Amedeo. Em 1923 última viagem missionária. Lombardi passa quase 2 anos na Itália. Visita todas as igrejas da época. Retornando a Chicago em 1924. Em 1925 Lombardi alinha-se com Franciscon. Assim, torna-se ancião na igreja que assume o nome de Congregazione Cristiana de Chicago quando essa é formada. Em 1927 Lombardi participa da primeira Convenção das Igrejas Italianas da América do Norte em Niagara Falls, NY. Em 1932 por um breve período ocorre um desentendimento entre Lombardi e os anciãos da Unorganized Italian Christian Churches of North America, mas logo há uma reconciliação. E em 1934 no dia 24 de julho, o Senhor recolhe o irmão Lombardi em Chicago. Apesar de descrito como um homem simples e sem instrução, na verdade possuía formação técnica de ferroviário. Mantinha jeitos rústicos de camponês e uma franqueza, principalmente para evangelizar e proclamar mensagens intuídas pelo Espírito Santo. Era amigável e brincalhão com as crianças. Revestido de poder do alto, passou por curas miraculosas e pregava com uma assertividade conforme autorizado pelo Espírito Santo.